em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 4. Vamos ler do 4 até o verso 6. Assim diz a palavra de Deus: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, pedimos a condução do Senhor, pela sublimidade, pela seriedade que é estarmos diante da tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor Deus, cada membro dessa igreja. Em especial colocamos o França, para que o Senhor estabeleça a saúde dele, do presbítero, e guarde, Senhor Deus, toda a tua igreja durante este dia, que consagramos com o nosso coração para o louvor de teu nome. Nossa oração, Senhor Deus, é em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, desde a queda de Adão, no fundo há uma grande batalha que é travada da raça humana. E essa batalha também se trava na nossa própria vida, trava-se no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso país, na nossa vizinhança e também dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. É a batalha do homem tentando superar Deus, suplantar Deus. E da mesma forma podemos dizer que é uma batalha para que nós nos submetamos a Deus, nos curvemos a Ele. Na nossa luta do ser humano, não falo da sua pessoal contra Deus, um dos cuidados especiais que tem que se tomar é esse cuidado com respeito daquilo que nós vamos colocar diante dos nossos olhos como divindade. O que na verdade, Moisés está sendo usado por Deus, Deus está falando, são das coisas que o povo precisava corrigir na sua conduta, na sua forma de viver. Por isso o primeiro mandamento diz respeito ao que tudo indica, o que nós olhamos, aquilo que estava já à volta deles. Que os povos pagãos criavam deuses. Ora, uma coisa é eu não conhecer a respeito de Deus. A outra coisa é eu inventar deuses. Então os povos pagãos inventaram deuses. E isso vinha muito dos cananitas. Havia também idolatria e culto até aos astros na Babilônia, mas há registro também que a Babilônia cultuava um Deus somente. A única diferença dos hebreus nesse sentido é que eles cultuavam, eles entendiam que havia um Deus do mal também. Isso era um culto bem comum na Babilônia, possivelmente já como uma distorção de tudo aquilo que Noé tinha ensinado para os seus filhos. Com o tempo foi se distorcendo. E nós precisamos entender que essa ignorância nossa de Deus, tanto da feição de Deus, do rosto dele, quanto a ignorância de tudo o que ele é, do que ele deseja, tudo que nós criamos e inventamos, já transgredindo assim sua vontade, é resultado do pecado. Se não vemos a Deus, não podemos contemplá-lo com nossos olhos, é por causa do pecado, porque em Jesus era possível que Deus fosse visto.
Aliás, o livro de Gênesis diz que Deus passeava pela viração do dia, ele ia ao jardim, ele conversava com Adão e com Eva, ele era possível de ser visto. E aí algum irmão vai dizer, mas em João, no capítulo 1, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas João continua dizendo que o Deus unigênito é quem o revelou. Por isso nós podemos dizer que o rosto que Adão viu, que Eva viu, foi o rosto de Jesus, o nosso Senhor Jesus, que mais tarde nasceu. E que Abraão ofereceu comida, recebeu em sua casa, conversou com ele a respeito do futuro. Esse Deus que se tornou visível, aquele Deus que Moisés viu pelas costas, porque Deus não tem costas, mas aquele corpo era o do Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em vista, essa é uma das razões que Deus não admite que nós façamos imagens com fins de adoração. Se não está sendo corrigido que o povo não pode colocar nenhum Deus ao lado do Senhor, daqueles deuses pagãos, no segundo mandamento está a proibição de criarmos deuses novos. Não é, na verdade, simplesmente rejeitar todo aquele culto idólatra. Se o culto que se inicia cometesse os mesmos erros, não havia mudança nenhuma que Israel havia feito. Israel foi escolhida por Deus para revelar o próprio Deus ao mundo. Você tem na história de Israel dezenas de pessoas com os seus nomes escritos, e na verdade, fazendo uma conta, nós temos milhares de pessoas que abandonavam os deuses pagãos para seguir o Deus de Israel. Povo que no Novo Testamento, no livro de Atos, é chamado de prosélitos, ou às vezes tementes a Deus. Eram pessoas que não aceitavam mais o culto pagão, nem a idolatria. O Deus de Israel, ele não era um Deus que era produto. É exatamente isso que precisamos entender, e que às vezes os historiadores, ou alguns estudantes da Bíblia que não creem, na verdade, na revelação de Deus, na palavra milagrosa, na revelação na qual Deus intervém na nossa história, revelando quem Ele é. Tem gente que acredita que o culto de Israel, a crença, a teologia de Israel era resultado de uma projeção do povo, da cultura judaica. E eu pergunto, que cultura é essa? Se eles saíram do Egito, um povo idólatra. Se eles mesmos tinham toda a tendência à idolatria. Então, o Deus de Israel não é uma projeção do que o coração humano quer. O Deus de Israel é um Deus que se revela. Enquanto os outros deuses, como inclusive os deuses gregos, tão celebrados por todos, e aí eu já disse isso em outra oportunidade, mas eu volto a repetir para o irmão ver. Por que é que Freud usa figuras da mitologia grega dentro da sua análise do ser humano? Complexo de Édipo, etc. São coisas que ele tira de lá. Narcisismo. São coisas que Freud tira da mitologia grega. Por quê? Porque os deuses gregos são projeção do nosso coração. Eles não existem. Os homens é que inventaram. Então, por que os homens inventaram? Quando eles inventam deuses, eles estão projetando o seu próprio coração. É por isso que aqueles deuses eram tão vaidosos, que eles lutavam entre si, que brincavam com a felicidade humana e traziam tragédias. Um dos mais temidos era Netuno, que era o deus do mar. Então você vai olhando essas coisas na história e você vai vendo que é muito simples. Aí você vai ver um outro que fez uma certa análise do ser humano ou que criticava o comportamento humano foi Shakespeare. Também se apropriou dos personagens gregos, das histórias gregas, para fazer suas peças, pelo menos algumas delas. Com isso tudo, eu só estou querendo mostrar, queridos, que é natural que o homem, pela ausência de Deus, queira criar um Deus. Não é aí que os analistas erram. Eles erram quando olham para as Escrituras e acham que também as Escrituras são resultado da projeção do coração humano. E não é. Deus, quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo está idolatrando. Aquilo sim era fruto da cultura. Aquilo era fruto do pecado dentro da nossa cultura. O povo estava adorando um bezerro de ouro.
E quando Moisés pergunta, o que é isso que vocês fizeram? Porque o povo adorava dizendo para aquele bezerro, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E quando Moisés pergunta, o que é isso que vocês estão fazendo? A desculpa de Arão, queridos, é a das mais esfarrapadas que existe. A gente jogou um punhado de ouro no fogo e apareceu isso. Que mentira mais deslavada, né? Apareceu. Quer dizer, foi um milagre. Que tipo de revelação é aquela que as pessoas... Era uma revelação que saía do coração humano, da arte humana, da cultura humana. E isso não é suficiente para chegar no Deus verdadeiro. Fica girando em círculos, é uma religião inútil, porque somos nós falando a nós mesmos, somos nós governando nossa própria vida, somos nós rejeitando o Deus único. E é exatamente diante dessa idolatria que o povo cometia, que Deus intervém e cria um povo que não adorava imagens. É muito importante que o irmão observe com todo cuidado que a história de Israel mostra que o Israel... Aliás, tem um autor brasileiro, um ilustre historiador brasileiro chamado Júlio de Andrade Ferreira, e quando ele escreveu um livreto sobre Israel, e ele diz, Israel, o enigma da história. Como que aquele povo estava tão à frente dos outros? Como que eles conseguiam ter um tipo de civilização muito mais humana do que os povos contemporâneos deles? Porque Deus interviu e não deixou que eles adorassem ou vivessem como eles bem entendessem. Toda a liberdade deles estava restrita pela lei, que eu não posso fazer mal ao meu próximo, não posso desonrar o Deus que me criou. A partir desses dois princípios, Israel vivia e fazia o que Deus revelava a eles que devia ser feito. E como Adão esperou, como Eva esperou, aqui na lei, Deus já começa a revelar o Messias, nosso Salvador, que viria. Então nós não temos o direito de projetar e de criar deuses. Alguns homens continuarão nessa batalha, mas Deus não se cria, Deus já existe. Eu não posso inventar, isso é uma mentira. E aí eu não posso deixar que uma igreja inteira, que multidões inteiras sigam uma mentira. Sabem, queridos, isso aqui era motivo, esse mandamento, era muitas vezes um grande problema para Israel. Porque o judeu argumentava, mas ao mesmo tempo que era um problema, era uma bênção. O judeu argumentava contra aqueles deuses pagãos. E os pagãos riam deles e diziam, como que eu vou servir o seu Deus? Como que você quer que eu acredite que esse é o único Deus que existe? Vocês não têm nenhuma imagem dele? Se você quiser ver o nosso Deus, eu te mostro. Está ali, ó. No meio da cidade, aquela estátua maravilhosa feita de bronze, de ouro, de prata. Aquilo ali é o meu Deus. Mas o seu Deus onde está? É a pergunta que aparece no Salmo 115. Mas o Salmo 115 não começa com esse argumento. O Salmo 115, ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por que um salmo que fala contra a idolatria, que desperta confiança em Deus, por que ele começa dizendo para não dar glória a nós? Porque o que está por trás da idolatria é o homem glorificando o próprio homem. É o homem dizendo, essa história de que há um único Deus não me serve. Então eu vou criar uma deusa para mim, para que concorra com ele. Aliás, eu vou dizer que essa deusa é a mãe de Deus, porque aí ela manda nele. E todo o país vai servir e se curvar diante dela. Vai haver um feriado para ela. E nós faremos imagens dela. Jesus ou vai ser uma criancinha no braço dela, ou as estátuas que faremos de Jesus é de um Jesus preso, crucificado e derrotado. Essa é a imagem que querem jogar para vocês, de alguém que depende completamente da sua mãe, ou como um bebê. E alguns brasileiros não têm coragem de dizer isso, que a deusa dos católicos é Maria. Não a mãe de Jesus, porque essa era uma serva do Senhor. Mas por que não têm coragem de falar isso? Porque o catolicismo diz que há somente um Deus. Mas há também dentro do catolicismo encíclicas, doutrinas que são ensinadas, que eles escondem do povo.
Mas há registro, o católico crê, está escrito isso nas encíclicas e nas bulas, que Maria é onipotente, onipresente e onisciente. Que ela está em todo lugar, que ela sabe todas as coisas e que ela possui todo o poder. Que não somente ela nunca pecou, mas nem sua mãe pecou, que eles chamam de Ana. Então, por isso é dito que ela teve um nascimento imaculado. Porque para que eles adorassem, para que ela pudesse concorrer com o nosso Deus, ela não poderia ter pecado. Então não houve uma mera encarnação do Filho de Deus. Houve uma encarnação da Mãe de Deus também. Que os católicos chamam de Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida sem mancha. São doutrinas que eles ensinam porque, na verdade, é o paganismo concorrendo com a revelação de Deus nas Escrituras. E sempre houve na história, querido, sempre houve na história quem se revoltasse contra isso e tentasse mudar. A história da igreja conta a respeito de um padre que apagaram o nome dele da história, mas a lenda sobre ele ficou. Que ele pregava muito tempo atrás, muitos anos atrás, talvez contemporâneo aí de Maomé, ou um pouco. Ele dizia, não podemos chamar Maria de mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Mãe de Jesus, sim, mas não mãe de Deus. E outra frase que possivelmente veio dele, que era muito comum nessa época, ele dizia, Jesus, como Deus, não tem mãe, só tem pai. Jesus, como homem, não tem pai, só tem mãe. Era uma frase didática para tentar. Esse homem foi preso num calabouço e morreu preso pela Igreja Católica porque ele pregava que Maria não podia ser mãe de Deus. Esse padre, segundo consta a lenda católica, teve a língua dele apodrecida na cadeia por causa da blasfêmia contra Maria. E aí esse homem morreu preso. Então, dos registros que nós não temos são milhares, mas sempre houve. E se alguém acha o contrário, basta ler. Se você for ler sobre a reforma, você vai ver que já havia um movimento de insatisfação com a Igreja Católica, não política, porque isso era no mundo inteiro a insatisfação política, mas havia um movimento teológico. Homens como John Hus, da Boêmia, que traduziu a Bíblia para a língua do seu povo. Um pouco antes dele, teve John Wycliffe, que traduziu na Inglaterra. John Wycliffe escapou, foi livre da prisão e escapou de ser queimado, porque ele tinha amigo nas altas rodas da Inglaterra, na corte da Inglaterra, gente que protegeu. Então John Wycliffe não foi para a fogueira, mas John Hus não teve saída, só porque ele pôs a Bíblia na língua do povo. E aí o povo poderia ver esse único Deus, que não permite imagens, coisas desse tipo. John Hus foi queimado. Foram homens que antecederam Lutero, mas que influenciaram grandemente Zwinglio, Lutero, influenciaram João Calvino. Pessoas que queriam pôr a Bíblia na mão do povo, para o povo não ser ignorante, para o povo não adorar aquilo que os padres diziam, mas o povo conhecer pessoalmente o próprio Deus. E daí, os protestantes traduziram a Bíblia. Muita gente não sabe, mas Martinho Lutero é o pai da língua alemã. Ele saiu juntando elementos de vários dialetos. Alguns falam que haviam 80 dialetos dentro da Alemanha. A Alemanha não era um país, era um balaio de gatos, né? Cada um de uma cor. E Martinho Lutero junta aquilo para poder criar um idioma. A Bíblia foi escrita num idioma inventado por Lutero, que pegava elementos de vários dialetos vizinhos. Por causa da Bíblia, o povo alemão unificou a língua e se tornou sempre dos povos mais poderosos do mundo. O nazismo só foi possível porque aquele povo é um povo culto. Um sociólogo brasileiro, não evangélico, mas honesto, no programa daquela entrevistadora Marília Gabriela, disse com esses termos: a diferença do Brasil, ali de alguns países do sul da Europa com o resto da Europa é o seguinte: quando o protestante
libertou o povo da influência da política católica, o protestante pensou o seguinte: nós precisamos fazer escolas e ensinar o povo a ler, porque lendo eles lerão a Bíblia e assim eles não se desviam dos ensinos. Então, eles alfabetizaram a Europa. Eles criaram uma cultura muito forte. Universidades nasceram como resultado desse pensamento que o homem precisa ler, o homem precisa crescer intelectualmente. E nos outros países católicos, a cultura era desestimulada. O conhecimento era propriedade da igreja e até os próprios professores tinham que subjugar suas mentes à igreja. Alguém me disse, alguém que conhece disso, mas disse que a palavra que ele me contou foi essa, que no treinamento católico que eles faziam, as pessoas, eles pegaram, agora nós vamos plantar abacaxi. E na hora de plantar o abacaxi, eles plantavam invertido. E os padres diziam assim: não vai nascer. E eu disse aqui, você faz como a igreja te manda. Não é problema seu se o abacaxi não vai nascer. O seu problema é obedecer sem perguntar. Enquanto num país se ensinou que o homem devia ter a mente livre, desenvolver, conhecer, estudar, em outros países era ensinado que você faz o que você é mandado, você não tem cabeça, você não pensa. Bom, irmãos, se você quer ver uma forma clara disso, aqui nós temos a Igreja Presbiteriana no Monte Sião. Como é que os protestantes, até neopentecostais, pentecostais, chamam as pessoas que pertencem à sua igreja? Você já viu? Eles chamam de membros. Porque a ideia é que é um corpo e Cristo é a cabeça. Não é isso, reverendo Coelho? Então, você é membro, é assim que eles perguntam, você é membro de qual igreja? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Paraíso, eu sou membro do corpo. Como é que o católico chama aqueles que pertencem à sua igreja? Chama de fiéis. Porque eles consideram que igreja é só o clero. É dos padres para cima é que há um governo. Mas, queridos, no fundo, não estou, a partir disso, querendo fazer uma comparação de dizer quem é melhor. Eu só estou querendo dizer que o paganismo luta para entrar na nossa igreja. Nas igrejas neopentecostais, que são frágeis intelectualmente, ele tem entrado grandemente. O paganismo significa o homem adorando os seus próprios deuses, criando deuses para si. E por isso nós devemos nos prender. O Deus que nós cremos está aqui revelado nas Escrituras. Eu não creio nesse Deus por causa de João Calvino. Eu não creio nesse Deus porque aquele que me evangelizou falou dele, me convenceu e me atraiu. Não tem nada disso, queridos. Eu creio nesse Deus porque Jesus se revelou a mim e se revelou nas Escrituras Sagradas. E daqui eu não posso fugir. Calvino estava restrito aqui. Lutero, todos esses homens tinham a obrigação, o compromisso, por mais que divergissem. Zwinglio e Lutero divergiam em alguma coisa. Lutero e Calvino e Zwinglio divergiam um do outro na reforma. Mas em pequenos detalhes, o grande compromisso, por que a doutrina deles era tão parecida na pregação? Por uma simples razão, meu querido, porque se baseava nas Escrituras. Um jogador de futebol havia sido evangelizado por aquele, hoje é técnico, Silas, jogava no São Paulo e que era crente batista. E falou de Jesus para aquele jogador e ele ficou com aquilo, com uma certa ironia, num avião, viajando ao lado do Baltazar, que hoje é presbítero lá na igreja central de Goiânia, na primeira igreja de Goiânia. O Baltazar voando para ele para um jogo, e esse homem sentado do lado fez as mesmas perguntas que ele fez para o Silas. Cada pergunta que ele perguntava, o Silas, que é batista, e o Baltazar presbiteriano. E os dois voando e ele perguntando, e o Baltazar respondendo. Aí aquele jogador falou assim: você conversou com Silas? Isso é o Baltazar que me contou. Você conversou com Silas? Ele disse não. Sua resposta é igualzinha dele. Parece que vocês dois falaram um com o outro. E o Baltazar respondeu: é porque o que o Silas te falou foi baseado na Bíblia. O que eu estou te falando também é.
Dois homens que nunca se encontraram e as respostas foram idênticas. Isso impressionou o rapaz, porque ele viu, e eram de duas denominações diferentes. Por que é que havia uma unanimidade? Por que Calvino e Lutero pregavam tão parecidos? Por que eles criam de forma tão quase que idênticas? Porque eles se restringiam às escrituras sagradas. Elas nos restringem daquilo que nós devemos fazer. E uma das coisas que ela diz que eu não posso criar deuses. Vejam só, queridos. Enquanto o homem estava preocupado o que ele ia olhar na hora que ele estivesse orando, que ele estivesse adorando, Deus estava dizendo, preocupe-se com o que há no seu coração. Nós já somos imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olha para o seu irmão. Quer servir a Deus? Sirva o seu irmão. Nós já somos imagem de Deus, não precisamos de concorrentes para isso. E nem criar concorrentes para Deus. Por isso, quando o povo perguntava para Israel, onde está o teu Deus? O teu Deus onde está? E ele diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora, os deuses de vocês têm olhos e não veem, têm boca e não falam. Salmo 115 é nítido nisso. Mas ele deixa claro que a idolatria nasce no desejo humano de não adorar a Deus. Eu adoro qualquer coisa, menos o Senhor. Então é possível que hoje numa escola se diga, não, você pode ter a religião que você quiser. E alguém levante e diga assim, mas eu sou crente no Senhor Jesus, na Bíblia, e começa a falar, não, isso aí você não pode falar aqui na escola. É assim que está acontecendo, queridos. Infelizmente. Mas é uma luta satânica que tem como aliado os seres humanos para extinguir o nome de Deus da terra. Com argumentos, os muçulmanos se tornarão cristãos. Então eles matam um cristão antes de poder abrir a boca. Eles proíbem o cristão. Decretam pena de morte para quem anda com a Bíblia. Porque o islamismo tem esse propósito. Ele sabe que ele não pode vencer o cristianismo. Não pelas palavras. Então a gente mata. A Inquisição matou muita gente que queria argumentar contra ela. Os huguenotes foram mortos na noite de São Bartolomeu. Segundo os católicos, foram 10.000 protestantes mortos, os huguenotes, na noite, no casamento da rainha Margot. Os protestantes dizem que foram 100.000 que morreram, do reino de Aragão. Mas por isso que os cristãos morrem, porque se você deixá-los falar, o argumento deles é indiscutível. É o Senhor que está com eles. Então, queridos, é diante disso que nós vemos, nós não podemos abrir mão. Nós não precisamos ter diante de nós nenhuma figura para que eu possa adorar. Nenhuma obra da arte humana. Eu não posso, inclusive, nem me colocar nesse lugar de adoração. E não posso colocar nenhuma outra pessoa, nem nada. O apóstolo Paulo diz que eu não posso pôr nem mesmo o dinheiro, porque a avareza é idolatria. Portanto, nem mesmo o próprio dinheiro, que parece que faz tantas coisas por nós, mas não faz chover, não cura enfermidades, que o dinheiro não compre. Quem faz essas coisas é o Senhor. Portanto, nem o dinheiro pode ocupar na sua vida nada que é do Senhor. Vai orar a Deus? O que você precisa de ter diante dos seus olhos? Qual que é o jeito certo de orar? O cristão adotou uma forma pagã por causa da sua utilidade, que na hora de orar ele fecha os olhos, o cristão protestante. E essa maneira de orar fechando os olhos é para concentrar-se em Deus, apesar de ir naquilo que está sendo falado, e não se distrair com algo que ele vê. Mas tanto Jesus quanto Daniel, que eram hebreus, oravam com os olhos abertos para o céu. Às vezes até com as próprias mãos abertas, olhando para o céu de olhos abertos. Em João 17 diz isso, que Jesus, erguendo os seus olhos, orou ao Pai, dizendo, é assim que o hebreu orava. Porque eles creem, e nós cremos também, que no céu está o nosso Deus. Num céu que os olhos não alcançam, que as naves espaciais nunca chegarão, mas que em Cristo a gente consegue ir para lá.
A gente ora ao Senhor com os olhos abertos, mas nunca com imagem diante de nós. Não precisamos desses artifícios. As religiões pagãs precisam. Eles precisam disso porque precisam de alimentar aquela fé de alguma forma, porque ela não tem nenhum subsídio. Ela é fruto do próprio coração humano. Nós cremos no Deus que se revela nas Escrituras. Enquanto os deuses pagãos são projeção do coração humano, o Deus das Escrituras é um Deus que se revela. É por isso que eu gosto de cantar esse hino e me chama a atenção demais. Assim, seja louvado o Deus Supremo. Qual que é o resto da frase, queridos? Deus revelado em Israel. Não é um Deus que foi projetado por Israel, mas que se revelou. E quando ele se revela, ele diz, não façam imagens de mim. Vocês não sabem como eu sou. Eu me mostrarei a vocês. No dia certo, na hora certa. Vocês têm que simplesmente esperar por esse dia para poder vê-lo. A necessidade de vermos é evidente, mas não vai ser construindo ídolos que vamos satisfazê-lo. Vamos parar de lutar com Deus. Vamos para as Escrituras para nos submeter. E aí não haverá quem possa vencer esse cristianismo, que não se inspira no paganismo, não se inspira no desejo do povo. Ele busca na revelação das Escrituras o Deus que ele conhece para torná-lo conhecido. Vamos orar ao Senhor, queridos.